sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Vamos encerrar então a nossa congregação com a terceira parte no livro dos Atos dos Apóstolos. Lembrando que à noite, hoje é o primeiro domingo, né? A nossa congregação da noite será o boletim, né? O nosso boletim, que hoje será em Efésios capítulo 5, versículo 5. Se você não estiver aqui presencialmente, acompanhe de casa. Então, agora então vamos continuar Atos capítulo de número 15. Nós estamos encerrando esse capítulo 15. E o encerramento desse capítulo 15, ele mostra a transição do fim daquela primeira viagem que o apóstolo Paulo fez com o apóstolo Barnabé, para a segunda viagem que ele vai começar ainda aí no final, nos últimos 2 versículos desse capítulo 15, agora na companhia de um outro discípulo do Senhor, chamado Silas, ou Silvano ou Silas. Aqui o texto nosso de hoje é Paulo versus Barnabé. Esse texto, como nós começamos a explicar ontem à noite, ele registra um desentendimento que houve entre esses 2 homens de Deus, tá? Os 2 homens de Deus, e que tiveram ali um momentâneo desentendimento, porque nós vamos ver, Barnabé queria levar nessa segunda viagem, né, o seu parente, tá? O seu parente, sobrinho ou primo, não sei agora, Marcos, e Paulo não queria levá-lo. Nós vamos ver por quê aqui dentro do texto, e por isso houve um desentendimento entre eles, e eles acabaram se separando. Barnabé foi com Marcos para um lado, e Paulo foi com Silas para o outro lado. Isso não significa que eles viraram inimigos, ficaram de mal um do outro, guardando rancor um do outro. Não, eles eram homens de Deus, homens cristãos, né? Que, claro, superaram as razões, os motivos deste desentendimento. Ok? E nós vamos ver como eles superaram isso, especialmente no culto da noite, porque à noite nós vamos ter essa mensagem de Atos e depois a mensagem do boletim, essas 2 mensagens à noite. Agora pela manhã nós vamos ver o seguinte: como que esse texto aqui, Paulo versus Barnabé, versículos 34 até o versículo 41, está aqui dividido em Atos capítulo 15. Está dividido assim, ó. Vimos ontem, né, a estadia deles em Antioquia da Síria. Lembrando que mesmo antes da primeira viagem, desde Atos capítulo 11, e a primeira viagem foi em Atos capítulo 13, Paulo e Barnabé eram pastores de uma grande igreja cristã na Síria, na cidade de Antioquia da Síria. Então vimos ontem, nos versículos 34 e 35, o que aconteceu com eles lá em Antioquia. Vamos entrar agora nesse texto do meio aí, central, do versículo 36 ao 39, decisões e separações. E depois, né, do 40 ao 41, o início da viagem, da segunda viagem de Paulo, acompanhado por Silas. Mas agora nós vamos nos concentrar ali, ó, do 36 ao 39, decisões e separações. Esse texto está dividido assim, ó. Primeiro, o versículo 36, que é o único que nós vamos ver nessa manhã, porque tem algo importante aqui para nós entendermos. O título é Visitar os Irmãos. E depois os versículos 37 até o 39, veremos todos esses versículos aí à noite, hoje, na nossa segunda congregação, o caso Marcos. O caso aí do João Marcos,
E esse Marcos aí foi o mesmo Marcos que escreveu o Evangelho segundo Marcos. E ele era parente do Barnabé. E Paulo não aceitou que ele fosse com ele nessa segunda viagem, porque na primeira viagem ele começou aí e depois desistiu no meio do caminho. Paulo achou que isso foi uma irresponsabilidade e para discipliná-lo, ele não quis levá-lo, e nós vamos falar sobre isso mais à noite. Agora nós vamos ficar só com o versículo 36, a decisão de Paulo de convidar Barnabé para ir na segunda viagem, começar a segunda viagem visitando os irmãos para os quais ele havia pregado na primeira viagem. Vamos visitar os irmãos. Então aí está esse versículo no qual nós vamos ficar hoje de manhã, tá? O versículo 36. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. Vamos repetir? Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. Qual foi então a motivação do apóstolo Paulo para começar a segunda viagem? Vamos em todas as cidades que nós passamos na primeira viagem, ou seja, vamos lá na região da Frígia, da Panfília, da Galácia, a região chamada de Frígio-Gálata, região que recebeu a primeira viagem de Paulo, e nós passamos por ela aqui nos capítulos 13 e 14. Capítulos 13 e 14, Paulo juntamente com Barnabé, pregou em todas essas localidades. E Paulo agora fala para Barnabé: vamos voltar lá na Galácia então, e vamos passar lá de cidade em cidade onde nós fomos, e ver os irmãos que foram convertidos, as igrejas que nós deixamos lá organizadas. Vamos ver como eles estão passando, o que está acontecendo com eles, se eles estão perseverando, se eles estão firmes, tá? Se eles estão com dificuldades, se alguma igreja daquela fracassou, se eles pararam, foram perseguidos, o que aconteceu? Vamos saber. Lembra de uma coisa: naquele tempo a comunicação era difícil, não tinha telefone, não tinha energia elétrica, não tinha água encanada, não tinha carros velozes, não tinha pistas asfaltadas, não tinha nem sapato, era de sandália que eles andavam. Era um tempo onde as coisas eram muito mais difíceis do que hoje. Era um tempo sem progresso tecnológico quase nenhum. O progresso era muito rústico, tudo era muito rústico. Para saber como uma pessoa estava, você tinha duas opções, né? Mandar uma mensagem por um mensageiro que ia demorar muito tempo e esperar esse mensageiro voltar com notícias, o que levaria tempo, levaria meses e, dependendo do lugar, até anos, para voltar com uma mensagem, com uma notícia: estive lá e o pessoal lá está assim, assim, assim. Ou então ir lá e visitá-los, que foi a decisão de Paulo, ir lá pessoalmente, visitar essas pessoas e ver lá em loco como essas pessoas estão. Era um tempo então assim muito diferente do tempo em que nós vivemos, né? Hoje, se eu quero saber como está meu pai em Sergipe, eu falo com ele agora mesmo, ali no celular, olhando a cara dele assim, né, no celular. Você pode falar com qualquer pessoa no mundo, onde quer que ela esteja, dessa forma. Imagina se Paulo tivesse acesso a essa tecnologia, o quanto ele
teria usado isso na pregação do Evangelho, essa tecnologia que nós temos hoje. E Paulo não tinha esse acesso, mas então ele usou todo o esforço possível para acompanhar essas pessoas, esses crentes, em lugares distantes, em lugares remotos de onde ele estava naquele primeiro mundo. As viagens eram sacrificantes, as viagens eram perigosas de se fazer, tá? Os navios eram levados por remos com escravos lá embaixo nas galés remando, ou também usando velas, sendo levados aí pelo vento, sofrendo por tempestades, por dificuldades, intempéries. As viagens eram difíceis. Por terra também era de carruagem ou a cavalo no máximo, carruagem, cavalos, correndo o risco de ladrões no meio do caminho. Era muito difícil viajar naquela época. Hoje viajar está fácil, está simples, está rápido, tem tecnologia. Naquela época não. Então Paulo disse para Barnabé: olha, eu quero visitar os irmãos, eu quero, pelo zelo que ele tinha de ter pregado a eles o Evangelho, queria saber como eles estavam. E essa foi a primeira motivação para o início dessa segunda viagem. Eu quero aproveitar esse tema, então, visitar os irmãos, para falar de um tema que quase nunca as pessoas escutam isso nas igrejas, que é o tema que se chama de visita pastoral. O que é visita pastoral? Eu sou pastor e eu sei o que é visita pastoral, e tem certas visitas que não devem ser feitas e certas visitas que devem ser feitas, tá? Visitas que não devem ser feitas e visitas que devem ser feitas. E entre as visitas que não devem ser feitas, são visitas que não precisam ser feitas. Tem visitas que não precisam ser feitas e tem visitas que precisam ser feitas. Hoje nós não temos essa mesma dificuldade do apóstolo Paulo. Hoje nós, podemos nos comunicar com vocês aí tranquilamente pelas redes sociais, conversar com qualquer membro da igreja em qualquer lugar onde estejam, saber como é que vocês estão e assim por diante. E vocês também têm livre acesso para entrar em contato conosco, falar conosco. Mas eu quero aproveitar esse tema para passar para vocês quatro orientações sobre visita pastoral, Primeira orientação. Aliás, tem duas orientações aí, duas primeiras. Então são mais de 4. Tem duas orientações nesse primeiro quadro aqui, ó. Então lá em cima está escrito visita pastoral. O pastor jamais deve visitar alguém que depende dessa visita para ir à congregação. Tem gente que fala assim, eu não vou lá na igreja, eu não vou na congregação porque o pastor nunca veio na minha casa. Esse é o tipo de gente que o pastor nunca deve visitar. Porque se o pastor precisar visitar alguém para que essa pessoa venha para a congregação, então essa pessoa veio para a congregação pelo motivo errado. Ela veio para a congregação porque o pastor a visitou. E as pessoas têm que vir para a congregação porque elas amam Jesus e porque elas amam a sua palavra, e não porque o pastor a visitou. Entendido isso? Por isso, dentro desse tema que eu estudei muito largamente no seminário, quando eu fiz seminário, na minha preparação e tudo para ser pastor, e continuo estudando sempre sobre isso, o que significa ser pastor, O pastor jamais deve visitar alguém que depende ou dependa dessa visita para ir à congregação. Só vou na congregação o dia que o pastor vier na minha casa. Espere deitado até morrer. Porque pastor de verdade não vai aí bajular ninguém para, a título de bajulação, esse alguém vir para a congregação. Não se bajula pessoas.
Não se bajula pessoas para vir à congregação, porque as que vêm por amor ao Senhor e por amor à sua palavra, e são essas pessoas que o Senhor quer na congregação. Aleluia. Segunda orientação aqui, o pastor jamais deve se oferecer para visitar alguém ou aparecer de surpresa. Tá? O pastor não se oferece para ficar visitando e também não chega na sua casa de surpresa. Tá? Tem gente que nunca chama o pastor para ir na casa dele, mas reclama que o pastor nunca foi lá, nunca chamou, mas reclama que o pastor nunca foi lá. O pastor não deve ir mesmo. Se ele não foi chamado, se ele não foi convidado, ele não deve chegar lá de surpresa. Não é bom chegar de surpresa lá na casa. O único pastor que vai chegar de surpresa é Jesus. Ele vai chegar logo logo. Agora o pastor aqui na terra não deve chegar de surpresa na casa de ninguém. Tá? Vou pegar o irmão lá de surpresa na casa dele. Opa, o pastor não estava te esperando, desculpe, o que aconteceu? Nunca isso deve acontecer. Isso aqui faz parte de uma matéria que se chama ética pastoral. Pastor que tem ética pastoral nunca faz isso, nem se oferece para ficar indo na casa de ninguém e também não vai chegar de surpresa na casa de ninguém. Segundo slide aqui, ó. Qualquer visita pastoral deve ser previamente programada e agendada a partir da solicitação da pessoa que quer ser visitada. Você quer que o pastor visite você lá na sua casa? Então, agenda isso previamente e o pastor vai na sua casa naquela data que foi agendada, que foi acordada entre ambas as partes, para que haja ali uma boa visita pastoral naquela casa. Amém? Não é assim, ó. Já aconteceu isso comigo, né? Alguém liga, pastor, você pode vir aqui na minha casa agora? Não, não posso não, querido. Desculpa, mas não posso não. Mas o senhor não é um pastor? Eu sou, mas pastor vai numa casa, numa visita previamente agendada. O que está acontecendo aí? Me fala aí o que está acontecendo. Por que eu tenho que ir agora aí na sua casa? Por que você acha que eu estou disponível nesse momento para ir agora na sua casa? Por que você acha que eu não estou ocupado com outra coisa? Que não posso estar aí na sua casa agora? O único pastor onipresente é Deus, é Jesus. Eu não sou um pastor onipresente, eu só posso estar presente em um lugar de cada vez. E quem quer que o pastor esteja na sua casa um dia, então agenda isso com antecedência, né? Tal dia dá, pastor? Na minha agenda aqui não dá porque eu já tenho outro compromisso, então vamos marcar outro dia. Esse dia dá para os dois? Dá. Ok. Essa é a orientação de visita pastoral. Amém? Terceiro slide nosso aqui, ó. Datas comemorativas ou necessidades especiais, tais como enfermidades, podem contar com a presença do pastor, solicitada pela família. Ok? Então, é seu aniversário, você está lá na sua casa, reuniu a sua família para cantar parabéns para você. Aí você fica triste porque o pastor não foi, o pastor não veio no meu aniversário. Mas você que chamou ele? Você convidou ele? Pastor, vai cortar um bolinho lá na minha casa. Ou se for surpresa, outra pessoa falou, pastor, vamos cortar um bolinho lá para o irmão que está fazendo aniversário, né? Mas ele não sabe, não é surpresa. Então, pastor, pode ir também? Posso, vamos lá. Tem que ter a solicitação da família, ou de alguém da família, ou da pessoa. Ou em casos de enfermidade, quer que o pastor vá lá orar? Até em Tiago está escrito, está alguém enfermo, chame os presbíteros da igreja, chame o pastor. Tem gente que fala assim, eu saí da igreja, porque eu fiquei doente, e o pastor não veio me visitar. Não, o pastor não ficou nem sabendo. Você não avisou o pastor? O pastor não tem bola de cristal? E se tivesse, ele não seria um pastor? Porque bola de cristal é coisa de feitiçaria, de bruxaria, de adivinhação.
O Espírito Santo não é um espírito de adivinhação. Espírito de adivinhação é um espírito de Pitão, que é um demônio. Está doente? O pastor não sabe que está doente. Liga para ele, fala: pastor, eu estou doente. Você quer que eu vá te visitar? Não, pastor, não precisa me visitar não, só ora por mim. Quer que eu vou te visitar? Ô, pastor, eu gostaria muito. Eu vou te visitar e oro por você. Amém? Solicitação é a palavra-chave aí para a visita pastoral. Agora, existe um último caso, que eu vou colocar aqui, é o nosso último slide. O pastor pode solicitar uma visita a alguém quando ele perceber que esta é uma necessidade iminente. Eu oro por todos vocês todos os dias, né? Se o Espírito Santo falar para mim, ó, fala para Fabiana que eu quero que você vá lá na casa dela orar com ela. Aí eu vou ligar para Fabiana e dizer: Fabiana, ó, estava orando por você aqui, o Senhor colocou no meu coração o desejo de ir na sua casa orar por você. Que dia que a gente pode fazer isso? Amém? Já está querendo aqui. A gente vai, tá? A gente vai. Se isso acontecer, a gente vai, ok? Esses 4 slides que eu passei para vocês, então, são orientações sobre visita pastoral. Por que Paulo quis visitar aquelas pessoas? Porque não tinha como ele saber como elas estavam naquela época. Hoje tem como nós sabermos como todos estão, não é verdade? E se alguém não quiser dizer como está, não é problema nosso, é problema dele. Não quer dizer para a gente como é que está. Mas depois não pode cobrar nada, porque não disse nada, ok? Mas se quiser compartilhar conosco para que nós ajudemos em oração, ajudemos com a presença, nós, tanto minha esposa e eu, estamos sempre dispostos a visitá-los, em nome de Jesus. Aleluia. Mas não espere de surpresa nós não vamos chegar na sua casa. É mediante educada e coerente e antecipada solicitação, com todo respeito, educação e honestidade, em nome de Jesus. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.